nós temos visto as coisas que estão acontecendo aí no mundo afora. Nós vemos que recentemente teve uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Nós temos visto rumores de uma guerra civil acontecendo no nosso país devido a brigas políticas, a divergências de pensamento. Irmãos, divergências de pensamento todos os dias nós enfrentamos, porque um ser humano não pensa igual ao outro. Um ser humano, ele não pensa da mesma forma que o outro, ele não vê as coisas da mesma forma que o outro vê. Porém, isso não justifica causarmos contendas, brigas e mais brigas, guerras, destruições por causa de pensamentos divergentes. Se fosse assim, Deus também não nos amaria, porque nós pensamos diferente dele, que nos criou. Deus, ele queria que nós estivéssemos até hoje vivendo no jardim do Éden, longe da maldade, longe da maledicência, longe das prostituições, dos vícios, de tudo isso. Mas como nós optamos, devido ao livre-arbítrio que Deus nos deu, nós optamos por fazermos as coisas do nosso jeito. E tudo que nós fazemos, tudo que plantamos, um dia nós teremos que colher. Tudo que nós fazemos, nós teremos que arcar com as consequências das nossas escolhas. E aí Jesus, ele vem trazendo ensinamento todos os dias através de um servo, de uma serva, através da palavra de Deus, nos ensinar a buscar diariamente nos arrepender, porque mesmo sem percebermos, nós cometemos erros, pecamos contra Deus, seja em palavras, em atitudes, ou seja em pensamentos. Nós pecamos muitas das vezes sem nem saber que estamos pecando. E graças ao sacrifício que Jesus fez naquela cruz, se tornando maldito naquele madeiro, nós hoje podemos ter a certeza que se nós obedecermos e formos fiéis a Deus, nós teremos a coroa da salvação sobre a nossa cabeça. Amém? E aí, no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 13, versículo 3, o título diz assim: o princípio das dores. Quando o início de tudo, de todo sofrimento, quando tudo começa a acontecer. Jesus fala que no fim dos tempos nós veremos rumores de guerras, pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação. Vocês vão ver já aqui no texto. E isso demonstra que Jesus está voltando, irmãos. Muitos podem não acreditar, muitos podem não querer aceitar que Jesus está voltando. Mas é minha obrigação, como servo do Senhor, de avisar a todos, de anunciar a todos a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí veja no versículo 3, diz assim, ó: no Monte das Oliveiras, de frente do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular. Os 4 discípulos chamaram Jesus em particular para questioná-lo sobre alguma coisa. E aí no versículo 4 ele diz assim, ó: dize-nos, quando sucederão estas coisas? E qual sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Eles queriam saber de Jesus quando chegaria o fim dos tempos e quais eram os sinais de que os fins dos tempos estaria se aproximando. Quem de nós não gostaria de saber quando Jesus iria voltar? Poxa, se nós soubéssemos, Jesus vai voltar amanhã ao meio-dia. Hoje todos estariam se convertendo, se arrependendo de tudo aquilo de errado que faz, que pensa ou que fez, para que quando Jesus chegasse, encontrássemos com o coração limpo, puro, todo mundo limpinho, cheiroso, arrumado para entrar no reino do céu. Mas ele fala que ninguém sabe o dia nem a hora que ele virá, a não ser o Pai.
porque senão seria fácil entrar no reino do céu. Eu poderia fazer todo tipo de atrocidades, de pecados lá fora, e na véspera do retorno de Jesus me arrepender, pedir perdão pelos meus pecados, para que eu pudesse entrar no reino dos céus. Mas eu estaria arrependido de fato? Não. Porque eu fiz conscientemente, sabendo o dia que ele voltaria, para mim me arrepender na véspera. Teria praticado tudo o que eu quisesse e gostaria, sem pensar em arrependimento, para me arrepender somente no final. Isso não é arrependimento, isso é conveniência. Me convém me arrepender, então, irmão, me perdoa. Eu te xinguei, me perdoa. Mas eu não me arrependi de ter te xingado, então como eu vou te pedir perdão? Como que eu vou pedir para Deus me perdoar se eu não tive um arrependimento sincero? Não adiantaria de nada. E aí Jesus diz a eles, então Jesus passou a dizer-lhes, vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerra, rumores de guerra, não vos assusteis. É necessário que assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverão terremotos em vários lugares e também fome. Essas coisas são o princípio das dores. Irmãos, nós temos ouvido falar de guerras, rumores de guerras, terremotos aí mundo afora, destruições em várias partes do mundo. Nós estamos vendo aí nação se levantando contra nação em busca de poder. Nós vemos partidos políticos brigando uns contra os outros em busca do poder maior. Todas essas coisas não é o fim ainda, é apenas o princípio, é apenas o começo de todo o fim. Porque tudo que termina, primeiro precisa começar. Então nós iremos passar por muitas coisas ainda. Jesus já vem nos alertando isso desde a sua passagem aqui, desde quando ele se sacrificou por nós. Ele tem tentado alertar a humanidade e poucos têm dado ouvidos. E aí no versículo 9 ele continua: estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores, por minha causa, para lhes servir de testemunha. Jesus estava falando com os 4 discípulos, porém quem são esses 4 discípulos hoje? Nossa. Eles não estão mais aqui. Quem está aqui somos nós, então é para nós que Jesus está falando. Pedro, Tiago, João, André, somos nós hoje. Jesus está falando que nós seremos entregues a tribunais, nós seremos entregues em sinagogas, em pessoas que duvidam da palavra do Senhor. Isso já tem acontecido, irmãos. Me perdoem falar, mas a atual gestão, ela tem um pensamento diferente dos valores cristãos que nós seguimos, na questão de ideologias. Então provavelmente muitas perseguições acontecerão com nós que servimos a Deus, porque existem pessoas das trevas embutidas em todas as escalas do governo e tramando pelas nossas costas, com pensamentos diversos dos nossos. E nós só saberemos quando não tiver mais jeito de converter isso ao nosso favor. Então nós seremos entregues sim, nós sofreremos perseguições, porém se nós mantermos o nosso andar com Deus firme, nós obteremos vitória, nós obteremos sucesso em tudo que nós desejarmos fazer, tudo aquilo que nós projetarmos para a nossa vida. E lá no versículo 10, Jesus fala assim, mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. E é o que nós temos feito, espalhado o Evangelho de Jesus para todos os cantos do país.
Hoje aqui nós podemos estar em poucas pessoas ouvindo a palavra de Deus, mas nós temos as redes sociais que percorrem o mundo inteiro, sem sair do lugar, sem nós sairmos daqui, ó. Nós podemos alcançar pessoas longe pelo telefone, né, pela internet. Então nós estamos fazendo o que Jesus tem falado, tem ensinado, espalhar o evangelho dele por todas as partes. Então isso também significa que a volta dele está mais próxima do que muitos imaginam. E aí no versículo 11, para fechar, diz assim, ó, que quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer. Não se preocupa com o que vocês vão falar naquele dia, naquela hora, quando for entregue na mão dos inimigos. Mas o que vos for concedido naquela hora, isso vocês falai. Quando vocês estiverem naquele momento de necessidade de se defender, não se preocupe no que você vai falar, porque Deus vai te dar as palavras para defender a si próprio, porque Ele já te defendeu, Ele já está à frente de tudo isso, porque essa luta não é mais nossa, e sim dele, porque Ele está no controle da nossa vida. Porque não sois vós os que falai, mas sim o Espírito Santo de Deus. Um irmão entregará à morte o outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Isso nós estamos vendo aí acontecer. Em todos os noticiários, quase todos os dias, passam uma notícia dessa. E aí no último versículo 13, para fechar, sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, aqui diz que se nós perseverarmos até o final, nós seremos salvos. Só para fechar, tem um versículo em Romanos. Aqui em Marcos fala sobre perseverar até o fim e seremos salvos. Lá em Romanos, capítulo 5, versículo 3 e 4 diz assim, ó: e não somente isso, mas nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança. Marcos nos ensina a perseverar até o fim. Então a dificuldade faz nós perseverarmos. A perseverança produz experiência. E a experiência produz a esperança. E a esperança fortalecida na fé nos garante salvação. Amém? Glória a Deus. Irmãos, independente das lutas que possam surgir, nos fins dos tempos já estão batendo a porta a dificuldade na nossa porta, na nossa casa, na nossa família. Não importa a dificuldade que vocês tenham, perseverem. Confia no Senhor. Entrega os teus caminhos a Ele. Confia nele, porque o mais Ele fará na sua vida. O mais é tudo o que você necessita. Deus vai entregar para você. Glória a Deus. Mas você precisa perseverar e confiar. Amém? Glorifica bem forte o nome de Jesus.